Muito bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós estamos dando início a um novo estudo bíblico, dentro do tema geral, Vivendo no Amor de Deus, baseado nas cartas de João. Então, que Deus possa nos abençoar, para que possamos ter esse tempo separado para estudar, recompensado pela sua unção, edificação e ensinamento da palavra. Que o Senhor nos faça um canal limpo, claro, para aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Eu creio que Deus tem usado este meio de divulgação da palavra como um instrumento válido para aqueles que muitas vezes não podem frequentar um estudo bíblico saudável, um estudo bíblico fiel à palavra. Por isso eu te peço para divulgar os nossos estudos bíblicos, para que outras pessoas também sejam alcançadas por ele. E o tema de hoje é as características do cristão verdadeiro. É a lição número 4 desse tema geral. O nosso texto básico se baseará na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 6. Daqui a pouquinho nós vamos estar lendo esse texto para a nossa edificação. E neste momento eu te convido então a orar para que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, como diz a canção, o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, majestoso, mas importa conosco aqui nessa terra, se preocupa com o nosso bem-estar, se preocupa com a nossa salvação, se preocupa que nós cresçamos no conhecimento e na palavra do Senhor. Por isso, nesta manhã, nós oramos ao Senhor para que a tua unção seja refletida neste tema, nestes textos, nas explicações, nos comentários, tudo seja debaixo da tua unção, Pai, para que fale ao coração de cada um de nós. Fala comigo, continue falando comigo, Pai, e me transforma num canal bem claro, transparente, para que as pessoas possam entender a tua palavra e ouvir a tua palavra com aquele recado que o Senhor tem para cada um de nós em especial. Muito obrigado, Senhor, porque te conhecemos. Muito obrigado pelo teu amor e o teu cuidado. E hoje, quando vamos ver as características do cristão verdadeiro, nós te pedimos, ó Pai, que sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Nós te pedimos isso em nome do nosso querido Senhor Jesus. Amém. O alvo desta lição, meu querido, é uma reflexão sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Um momento para que nós possamos nos examinar e pensar se estamos realmente levando uma vida digna do Evangelho de Jesus. Se estamos com as características que esse Evangelho dá ao cristão verdadeiro. E fazer um exame da nossa própria vida, um exame pessoal, sem ninguém para nos apontar isso ou aquilo, mas que o próprio Espírito Santo fale conosco durante este estudo, para que nós possamos conferir a fidelidade da nossa vida ao Evangelho de Jesus. Então, nós esperamos que, ao saber de tudo isso, ao refletir sobre tudo isso, nós possamos realmente compreender o que é um cristão verdadeiro e desejar ser um cristão verdadeiro segundo os padrões de Deus. E nós precisaremos agir depois desses conhecimentos, investir esforços diariamente para ter uma vida digna do Evangelho. Olha, se nós chegarmos no final desse estudo com essa vontade, com esses desejos dentro do nosso coração,
nós teremos atingido o nosso objetivo, porque esse não é outro senão o de levarmos a nós e nossos irmãos a refletirmos sobre o nosso testemunho durante a nossa vida nesta terra. Então, eu vou te convidar para ler o nosso texto básico. Se você quiser abrir a sua Bíblia, aí na primeira carta de João, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 6, na ARA, Almeida Revista e Atualizada, essa tradução tão gostosa de ler. E são apenas 6 versículos. E eu vou te convidar a ler comigo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que texto maravilhoso! E nós extraímos o nosso versículo básico, o nosso versículo-chave, desse mesmo texto lido, o versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou como nós lemos na versão anterior, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que coisa maravilhosa lermos essa palavra tantos séculos depois de ditas e escritas, né? E nós vamos conferir o poder que elas têm ainda nos dias de hoje para falar aos nossos corações e para transformar a nossa vida. Eu quero te fazer uma pergunta já de início. Você é crente? Aliás, o título original desta lição é Características do Crente Verdadeiro. E eu ousei modificar um pouquinho as palavras desse título, porque hoje eu entendo que a palavra crente, ela se esvaziou do seu verdadeiro significado. Aliás, ela é quase sempre usada em contraposição à palavra católico. Você é crente ou católico? Olha, o católico também é crente, porque crente é todo aquele que crê. Então, não somente o católico, as mais diversas religiões creem, né? Creem em quê? Então, eu trouxe para nós o título de Características do Cristão Verdadeiro, aquele que crê em Cristo, na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo faz, naquilo que Cristo disse em toda a sua obra. Você é um cristão verdadeiro? É disso que nós vamos falar, né? Nesse pequeno período de tempo que a gente fica juntos aqui neste vídeo. Uma das histórias contadas pelo Senhor Jesus, que todos conhecemos muito bem, é a parábola do joio e do trigo, que se encontra em Mateus 13, de 24 a 30. E nós vamos entender onde a intenção do Senhor ao contar esta parábola, pela semelhança que há entre o trigo e o joio, conforme se vê nesse slide, como eles são semelhantes. E para a pessoa que não entende bem, pode muito bem confundi-los. Mas descobrimos nessa parábola que não é tarefa fácil separar o cristão verdadeiro do falso. Eles são também tão parecidos que há risco de alguém tentar separá-los e se enganar, de modo que apenas no tempo de Deus, mediante a apresentação dos frutos, é que o julgamento acontecerá. Se você ainda não conhece essa parábola, vai lá em Mateus 13, dos versículos 24 ao 30, e tome conhecimento do que o Senhor está falando ali. A grande questão está no fato de que as características do cristão verdadeiro não são externas, mas trata-se de uma atitude de coração, de uma mudança de mente, da maneira como ele se relaciona com o Senhor Jesus.
O verdadeiro cristão procura ser semelhante a Jesus. E o texto da lição de hoje nos ajuda a examinar exatamente essa dimensão do caráter cristão que se manifesta no relacionamento do cristão com Jesus. Aliás, nos dias de hoje, a palavra crente às vezes é até depreciativa. Roupa de crente, penteado de crente, loja de crente, casa de crente, jeito de falar de crente, como se fosse uma maneira inferior de se viver, de se vestir, de se falar. E às vezes realmente indica até mau gosto. Por isso que essa palavra se esvaziou do seu verdadeiro significado. Mas a verdade é que externamente nós podemos ter toda uma aparência de crente, né? Tanto o homem quanto a mulher. Podemos viver com a Bíblia debaixo do braço, andar com ela para cima e para baixo, ostensivamente, mas isso não significa que de fato ali está um cristão verdadeiro. Por isso, nós vamos ver alguns itens desta lição que vai falar sobre o interior do verdadeiro cristão. O primeiro tópico diz o seguinte: cristãos sabem quem é Jesus. Na primeira carta de João 2:1 diz assim: filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O conhecimento, você conhecer, saber de fato quem é alguém, ele tem múltiplas faces e implicações, principalmente no caso de Jesus. Ele é muito mais do que aquilo que se pode revelar em apenas um verso da Bíblia. Jesus é luz, Jesus é paz, mas isso não é tudo. Então, da mesma forma como uma dona de casa tem muitas vasilhas e muitos temperos, e no momento de preparar um prato delicioso, ela não usa todas as vasilhas, nem todos os temperos, mas apenas aqueles de que ela precisa para produzir o sabor que deseja naquele momento. Assim também o cristão que conhece Jesus, ele é abençoado pela qualidade necessária a cada momento da sua vida. Jesus é o socorro bem presente, conforme o Salmo 46, bem presente na hora da angústia. Ele é a força na fraqueza, ele é a companhia na solidão, ele é a paz em tempo de guerra. Ele é o advogado junto ao Pai no momento do nosso pecado, no momento que o acusador vai comparecer diante de Deus para nos acusar daquilo que realmente fizemos. Enquanto fomos separados de Deus por causa do nosso pecado, ele é aquele que está junto ao Pai. Enquanto somos injustos, ele é o justo. Não apenas justo, mas ele é também justo para nos perdoar. Então, em 1 João 1,9 diz assim: se reconhecemos os nossos pecados, em algumas versões, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. É aquele que justifica, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos 8:1. Ainda que nós possamos entender e reconhecer que somos de fato pecadores, somos exortados a que não pequemos. Somos pecadores, ainda estamos debaixo dessa natureza que nos induz ao pecado. Mas João, nas suas cartas, vai nos alertar para que não pequemos deliberadamente. Porque o desejo de Deus é que nós vivamos na luz, para agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda assim, cuidado. Em 1 Coríntios, Paulo exorta: a você que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Continuamos com a possibilidade de pecar. A pessoa que não chegou ao conhecimento da verdade não tem solução para o problema do pecado. Ela ignora que está pecando ou continua no pecado, fazendo do ato pecaminoso uma prática natural da vida. Ou luta contra o pecado com as armas inúteis. Quer saber? São recursos inadequados, como boas obras, rezas, penitências, esforço pessoal ou qualquer outra arma que ela acha que pode apagar o seu pecado. O cristão sabe que não é assim, que Jesus
é o advogado. É aquele que é chamado para o lado, para interceder junto a Deus por nós. Como lembra o Dr. Shedd, o grande conhecedor da palavra, a intercessão de Cristo é a aplicação contínua da sua morte para a nossa salvação. Portanto, o cristão verdadeiro, ele sabe quem é Jesus. Ele conhece Jesus. O nosso segundo tópico é que cristãos confiam naquilo que Cristo fez. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 2. Aqui nesta versão, nós usamos a palavra propiciação. E este versículo que eu acabei de ler em outra versão usa a palavra expiação. Será que tem diferença? O justo Jesus Cristo é também a propiciação pelos nossos pecados. Foi o sangue de Jesus vertido pelos nossos pecados que tornou possível a propiciação. Então vamos ver essa diferença. Em teologia, propiciação e expiação são termos relacionados, mas distintos, com foco no sacrifício de Jesus para a reconciliação do homem com Deus. A expiação refere-se ao ato de remover ou purificar o pecado, enquanto que a propiciação se refere ao aplacar ou satisfazer a ira de Deus através do sacrifício. Então, olha a diferença. Expiação remove e purifica. Propiciação aplaca, paga a nossa dívida com Deus. No entanto, há versão que usa um termo e outras que usam outro, como eu citei aqui. Mas, independente da distinção desses dois termos, eles chegam ao mesmo ponto, que é nos livrar do nosso pecado. Então, essa expiação, essa propiciação é suficiente para o meu pecado. A propiciação é bastante ligada à ideia de propiciar ou tornar possível. No caso bíblico, o propiciatório é o lugar onde os pecados eram expiados ou removidos. Nós que estudamos o tabernáculo sabemos que ficava lá dentro, do Santo dos Santos, a arca, onde uma vez por ano o sacerdote levava o sangue de um cordeiro para que houvesse a expiação dos pecados dele e de todos do Arraial. Em Romanos 3,25, nós somos informados que Deus propôs o sangue de Jesus como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso porque o sangue de um cordeiro, de um animal, ele simplesmente cobria os pecados anteriormente cometidos diante de Deus, mas o sangue de Jesus, seu Filho, fez a propiciação real pelos nossos pecados. Então deve-se observar novamente a íntima ligação entre a justiça, porque Jesus é o justo, e a propiciação. Através da morte de Cristo, Deus remove os pecados do seu povo, não apenas, como eu disse, simbolicamente no ritual de Levíticos 16, com um carneirinho, que era o símbolo da expiação, mas em fato e realidade, limpando a consciência do homem e eliminando a sua culpabilidade perante Deus. O cristão verdadeiro, ele honra a Deus, não apenas no ato de buscar o seu perdão, mas também na disposição consequente e continuada de perceber-se perdoado. Quando nós reconhecemos que fomos perdoados por Deus, nós sentimos um bem-estar tão grande, uma leveza que faz toda a diferença em nossa vida. Ainda que o inimigo use inúmeros artifícios para nos fazer lembrar da nossa história, sabemos muito bem que da mesma forma como o bode emissário lá de Levíticos 16, você que ainda não viu os estudos sobre o tabernáculo, tem uma playlist ali com todos os estudos no YouTube, vai lá que você vai entender esse detalhe. Assim como o bode emissário era enviado para levar o pecado do povo para o deserto, também o Senhor levou sobre si as nossas transgressões, conforme está lá em Isaías 53:4. Aleluias. E lançou os nossos pecados no fundo do mar, em algumas versões, no mar do esquecimento.
Então, sabemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para remover toda a culpa de modo radical e completo. Mas não é suficiente apenas para perdoar os meus pecados, mas ele é suficiente para o pecado do mundo todo. O lembrete incluído no verso 2 é maravilhoso. Ele é a expiação dos nossos pecados, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O fato insistentemente lembrado na Bíblia e pelo cristianismo em todos os tempos é que Deus amou o mundo. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme o apóstolo João registrou lá em João 3,16. E foi por isso que ele deu o seu Filho para morrer na cruz. Nós, os cristãos em Cristo Jesus, precisamos ser relembrados constantemente de que o amor do nosso Senhor é maior do que o nosso ego, que ele também ama o outro, que ele ama o descrente, que ele ama aquele que mora perto de nós, aquele que está mais distante, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é muito interessante quando a gente usa uma metáfora do medicamento que eu preciso para minha dor. Às vezes, eu tenho um medicamento à minha disposição, e se eu tomar aquele medicamento, a minha dor com certeza será eliminada. Assim, o sacrifício, a expiação e a propiciação de Jesus na cruz. Nós temos a arma poderosa para nos livrarmos do pecado, que é o aceitarmos Jesus como esse Salvador que fez tudo isso na cruz para nos salvar. Então, quando eu passo a crer nele, eu não tenho mais a culpa do pecado na minha vida, debitada na minha alma, ele já pagou por tudo e nós temos a vida eterna. O outro lado dessa verdade que nós estamos dizendo aqui é que podemos e devemos proclamar essa mensagem para cada pessoa do mundo, porque tem pessoas que não entendem e arrastam correntes a vida toda e carregam uma culpa a vida toda que poderia, se confessada, ser perdoada por Deus e ele se tornar livre em Cristo Jesus. Tendo confiança no que Jesus fez, nós somos desafiados a um envolvimento absoluto com a obra da evangelização e de missões. Muitas vezes nós temos um conceito errado de evangelizar e fazer missões. Evangelizar e fazer missões é a maneira como nós pregamos essa libertação que Cristo dá, esse perdão maravilhoso que Cristo dá. E as pessoas, em todos os tempos, todas as épocas, todos os lugares, precisam conhecer o maravilhoso perdão de Deus. Essa é a razão porque somos evangélicos, porque nós somos alcançados pelo Evangelho e nós pregamos o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas da salvação, de que Cristo morreu e ressuscitou, e de que nele há salvação para todo pecador do mundo todo. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que pregar esta palavra, lançar esta semente. E o Espírito Santo de Deus vai convencer as pessoas que ouvirem a transformarem a sua vida pelo perdão. O perdão que traz graça, o perdão que traz paz, o perdão que traz compaixão pelo outro e o desejo de sair dizendo ao outro que ele também pode ser perdoado, assim como eu fui. O terceiro tópico: cristãos fazem o que Cristo manda. No versículo da primeira carta de João, no capítulo 2, os versículos de 3 a 6, diz assim: eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Olha que coisa interessante. Quando a gente convive muito de perto com alguém, nós, se o admiramos, se o amamos, passamos a ter os trejeitos, a fala, os gostos muito semelhantes a essa pessoa, quem amamos e admiramos. Tanto é que casais que convivem por muitos anos, se amam, se admiram
eles se tornam parecidos até fisicamente, né? Costumam começar a se assemelhar de tal forma que se tornam velhinhos parecidos. E se assemelham nos gostos, se assemelham nos trejeitos, na fala, nas palavras que usam. E nós, como vamos fazer o que Cristo manda se eu tenho um relacionamento distante com Ele, ou não o conheço bem, eu não conheço os seus mandamentos? Que aqui é conhecer os mandamentos, conhecer o que Ele fez, o que Ele disse, o que Ele pediu para a gente fazer, né? Então, o padrão de vida santa não é o preço para comprar a salvação e nem mesmo um complemento para isso, porque nós já falamos que o que Jesus fez é suficiente, não está faltando nada na sua obra propiciatória. Nós não temos que fazer algo para ganhar a salvação. Muita gente crê que irá para o céu, por exemplo, se merecer. Não tem quem merece. Por isso que Jesus veio, para nos dar a salvação. Não há nada que façamos mais ou a mais que vai nos salvar por isso. E não há nada que façamos a menos para perder esta salvação, no sentido de que Cristo fez tudo, fez uma obra completa. A nós nos resta crer e agradecer. Mas essa vida santa que nós passamos a levar depois desse conhecimento e de passarmos a crer, é um resultado obrigatório da natureza da obra de Cristo na nossa vida. Guardar os mandamentos de Cristo é sinal evidente que acompanha todo cristão verdadeiro. É o fruto que se espera como resultado da semente do Evangelho que nasceu em nosso coração. Queridos, é tão natural que a palavra do Senhor, brotando em nós, produza fruto. E quais são os frutos que as pessoas vão ver na nossa vida? O fruto do Espírito em nós. Não que a gente passou a usar o cabelo de tal forma, ou deixamos de usar determinadas coisas, ou deixamos de fazer. Não, a nossa transformação interior vai falar tão alto, porque nós guardamos a sua palavra. Erramos, e já no início apresentamos a arma que devemos usar contra esses erros e pecados, né? Confessarmos os nossos pecados diariamente para que estejamos sempre no caminho da santidade. Aquele que se diz cristão e vive em pecado deliberadamente é semelhante a um produto de marca falsificada que traz a etiqueta. Ele imita o original, mas não tem a qualidade e a durabilidade do produto original. Além de enganar o comprador, esse produto depõe contra o controle de qualidade da marca falsificada. Queridos, o mundo está se satisfazendo com falsificações. Eu tendo uma bolsa carésima que imita uma bolsa original de grife, eu já fico feliz. Mas não é assim, né? Nós compramos as coisas barateadas para termos uma coisa inferior, de qualidade inferior, que não vai durar nada, porque as coisas preciosas custam caro. E custou muito caro. Nós não temos dinheiro para pagar a salvação, porque custou a vida de Jesus. Então, ele deu para nós, de presente, a salvação. E essas pessoas que estão falsificando a sua identidade de cristão, ela faz um mal terrível ao Evangelho, porque as pessoas costumam olhar para essa pessoa e generalizar todos os evangélicos, os cristãos, da forma como ele está vendo aquela pessoa. Então, essas pessoas são joio no meio do trigo. Elas estão inevitavelmente no mesmo campo de ação dos cristãos verdadeiros. São perfeitas imitações. Quem olha de fora assim nem consegue distinguir, mas vivem de forma pecaminosa. Às vezes, tem até o palavreado, né, do verdadeiro cristão. Sabe usar o palavreado. Tanto é que nós vemos aí quanta enganação o diabo tem feito nos últimos tempos, através da mídia, né, de levar as pessoas a seguirem alguém, seja na internet, seja na TV, ou pessoalmente, e depois descobrir que aquela pessoa era totalmente falsa, hipócrita, só tinha uma aparência, né? Paulo lembrava aos judeus que, devido à maneira desregrada como viviam, mesmo na condição de povo de Deus, eles acabavam fazendo o nome de Deus
que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios. Lá em Isaías 52:5, ele falou assim, porque assim fala a Escritura, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Paulo pega essa citação de Isaías e repete lá em Romanos 2:24. Infelizmente, nos dias atuais, a vida indigna de muitos de nós acaba também por desonrar o nome do nosso Senhor. Mas havemos de prestar contas a Deus por isso. É muito sério aquele que é apenas uma imitação de um cristão verdadeiro. O outro lado da verdade também é proclamado nesse texto. Quando o cristão obedece aos mandamentos de Cristo, ele demonstra de forma exuberante os feitos de Deus em sua vida. É a coisa mais linda quando nós somos verdadeiros, somos autênticos. Reconhecemos que erramos, reconhecemos que somos falhos, mas somos pessoas regeneradas pelo amor de Cristo, por seu gesto na cruz. Na linguagem bíblica, o amor de Deus é aperfeiçoado nesta pessoa. Esse cristão, ele é o bom perfume de Cristo. Ele é o embaixador de Deus, como se Deus falasse por intermédio dele. E fala. A evidência mais clara que o mundo pode ver como demonstração do poder do Evangelho é a maneira santa e justa, diferenciada, como eu e você vivemos. Nós somos a carta viva para o mundo. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? Cristão que é cristão de verdade, ele permanece em Cristo e ele é uma carta que pode ser lida. Aliás, ele costuma ser o outdoor, que as pessoas passam correndo, mas veem claramente de longe, né, a mensagem sendo proclamada através daquela vida. Daí o texto bíblico dizer que a mensagem que ouvimos e anunciamos, lembra da lição de domingo passado? A mensagem que ouvimos e anunciamos é para que mantenhamos comunhão com o seu povo e a nossa comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. Essa comunhão, ela se alastra para as pessoas. Os pecados, né, enquanto eles fazem separação, nos separam de Deus, o fato de estarmos em Cristo nos aproxima de Deus, derrubando a parede da inimizade e permitindo uma vida de comunhão com Deus. Irmãos, isso é tão simples de notar em nossas vidas. Quando nós pecamos, entristecemos o Espírito e temos conhecimento disso, a primeira coisa que brota em nós é a dificuldade de orar. Você como aquela criança que sabe que decepcionou seus pais e se esconde. Não foi assim com Adão? Né? Assim que ele pecou e teve noção do seu pecado, ele começou a se esconder lá no Éden. Deus saía chamando por ele onde que ele estava. E assim também é com a gente. Primeiro sinal, eu começo a não orar mais. Por quê? Porque eu mesmo cortei, interrompi a minha comunhão com Deus. Então, queridos, é muito sério isso. As características de um cristão verdadeiro é aquele que permanece. Muitas vezes nós estamos até em circunstâncias tão difíceis de vícios, pecados e hábitos que levam tempo para ser curados. Mas não desanimemos, temos que ficar agarradinho na graça, penduradinho na misericórdia, para que nós possamos vencer. O cristão verdadeiro tem inúmeras razões para se alegrar. Não é sem motivo que ele louva a Deus e exalta o Senhor constantemente. Só aquele que sabe quem Cristo é, que conhece as suas obras e aprendeu a viver em obediência à sua santa palavra, pode entender a dimensão extraordinária do Evangelho de Cristo Jesus. Ainda que nós tenhamos tantas notícias de decepções, de apostasias, de heresias, de fracassos de lideranças e de tantas coisas que entristecem o nosso coração, entristecem o coração de Deus. O que o Evangelho vem fazendo, né? Nesses 21 séculos após Jesus, é tremendo. Ele está no mundo inteiro, vivenciado por cristãos no mundo inteiro. E nós cremos que esse remanescente fiel dá testemunho do amor de Cristo. Temos sido frequentemente ensinados a separar uma nota falsa, uma nota de dinheiro, de uma verdadeira. Né? Existem vários métodos. Como cristão, não nos compete julgar os outros cristãos, mas somos ensinados
a examinarmos quem? A nós próprios, né? Lá em 1 Coríntios 11, versículo 31 e 32, diz assim: se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos pune para não sermos condenados com o mundo. E o texto de Gálatas 5, 16 a 26, que é lindo, eu vou ler aqui para nós, é uma excelente referência para nos ajudar no exercício de nos examinarmos pelos nossos atos e pela nossa maneira de viver. O texto de Gálatas 5, 16, 26, ele é fantástico, super conhecido nosso, mas nós vamos lê-lo aqui na Nova Versão Internacional. E eu vou pedir que você ouça com paciência e realmente absorvendo as palavras desse texto, né? Paulo dizendo, por isso vos digo, vivam pelo... Paulo dizendo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A advertência final é sempre a mesma, irmãos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. E o alerta, né? Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Ou, segundo a versão que nós lemos anteriormente, devemos andar como ele andou. Essa é a verdadeira característica do verdadeiro cristão. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de reflexão, de muito autoexame, para que possamos sempre ser luz na vida uns dos outros, ser luz na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Feliz semana.